Fenômenos ondulatórios. Nesta aula nós vamos aprender sobre 6 fenômenos que acontecem com as ondas: reflexão, refração, dispersão, difração, polarização e a interferência. O batimento é um caso particular de interferência. Então vamos lá. Reflexão. O que é reflexão? É quando uma onda colide com um obstáculo e reflete. Por exemplo, essa cordinha aqui que está esticada, alguém produziu um pulso, vai bater aqui no obstáculo, tá vendo aqui a segunda imagem? E quando ela volta de ponta cabeça, ela volta invertida, porque o obstáculo aqui é fixo, a extremidade aqui está fixa. Agora, se a extremidade fosse solta, olha só, aqui tivesse uma argolinha aqui que sobe e desce, a onda vem, bate naquela argola e volta, aí então ela não se inverte. Esse é o caso de uma reflexão de uma onda unidimensional, uma onda numa corda, por exemplo. Mas as ondas bidimensionais também sofrem reflexão. As ondas na superfície da água, por exemplo, olha aqui essa foto, né? Ela está mostrando as ondas na superfície, por exemplo, de uma piscina. Alguém está batendo ali na água, na superfície, na água dessa piscina, numa distância x da borda, a onda, tá vendo esse círculo? É a onda, são as ondas. Elas vão se expandindo, batem aqui na borda, então elas refletem e voltam aqui. Está mais fraquinho, mas dá para perceber os círculos maiores refletidos. Esses círculos maiores são refletidos como se tivessem sido produzidos do outro lado da borda da piscina aqui, né? Na mesma distância, olha lá. Tá vendo? Tem um círculo pontilhado de vermelho que é a origem, né, uma origem virtual das ondas refletidas. É claro que as ondas não estão vindo aqui da borda, né? Elas estão refletindo como se estivessem saindo dali de trás da borda da piscina. Isso é a reflexão de ondas bidimensionais. Agora vamos ver a reflexão de ondas tridimensionais. O que são ondas tridimensionais? Por exemplo, o som. E você está ouvindo aí o som. Esse som que você está recebendo no seu ouvido provavelmente está sendo produzido numa fonte que está irradiando esse som para todas as direções numa esfera que vai crescendo, que vai se expandindo. A luz também, a gente pode imaginar que é uma onda esférica que vai se expandindo em todas as direções. Bom, o som, quando ele sofre reflexão, a gente pode chamar de eco se essa repetição acontece, se essa reflexão acontece num tempo maior que 0,1 segundo. Porque então o seu cérebro consegue distinguir os dois sons, né? O som original da reflexão desse som. E então a gente chama de eco. Por exemplo, olha esse som aqui. Testando eco e reverberação. Quando dois sons chegam aos nossos ouvidos em um intervalo de tempo menor que 1/10 de segundo, os ouvimos sobrepostos, e neste caso percebemos apenas um som. Se os dois sons... Então, neste exemplo que você ouviu, você conseguia perceber dois sons, né? Olha, chegam aos nossos ouvidos em um intervalo maior que 1/10 de segundo, então podemos dizer... Você consegue perceber a repetição, né? O som duplo, né? Que distância você tem que estar do obstáculo para que você escute o eco? Então veja aqui as contas, olha só. Velocidade é igual a distância sobre tempo. A velocidade do som é 340 metros por segundo. A distância eu quero saber. O tempo tem que ser 0,1. Passa o 0,1 multiplicando, dá 34 metros. Isso é ida e volta. Só ida, então, vai ser a metade desse valor, 17 metros. Ou seja, se você estiver a 17 metros de um obstáculo, você vai conseguir ouvir claramente a repetição do som, o eco. Ok? Você vai ouvir o som repetido, o som duplicado, você vai conseguir perceber. Agora, se o som bater no obstáculo e voltar em menos de 0,1 segundo, então você não consegue perceber a duplicação, você escuta apenas um prolongamento do som. Escute, fica um som rouco, olha. Testando eco e reverberação. Quando dois sons chegam aos nossos ouvidos em um intervalo de tempo menor que 1/10 de segundo, os ouvimos sobrepostos. E neste caso... Ok, então você escuta um prolongamento do som.
A reverberação é isso, é quando você escuta o segundo som em menos que 0,1 segundo. Muito bem. O próximo fenômeno ondulatório é a refração. O que é a refração? É quando uma onda muda de velocidade. Olha aqui essas ondas no mar, por exemplo. Elas são empurradas pelo vento nessa direção e à medida que elas se aproximam da praia, em águas mais rasas, né? Em águas mais profundas, a onda está indo assim nessa direção diagonal aqui. Mas à medida que as ondas vão ficando em águas mais rasas, elas vão diminuindo a velocidade. Essa onda aqui do primeiro plano, né, da direita aqui, elas ficam mais lentas primeiro que as ondas do fundo. Então elas sofrem uma mudança de direção. Certo? Isso acontece também com as ondas de luz. Olha aqui, ó, essas ondas vermelhas, né, pintadas de vermelho, estão chegando aqui, num outro meio, no vidro, por exemplo, a luz. E então, quando ela penetra no vidro, ela fica mais lenta. Esse lado de baixo da onda fica mais lento primeiro, então elas sofrem essa mudança de direção aqui. As ondas estavam indo nessa direção, e quando elas penetram em outro meio material, de velocidade menor, elas mudam de direção. Existe uma lei, a lei de Snell, que ela diz que o seno do ângulo e a velocidade são diretamente proporcionais. O seno do ângulo de incidência aqui no meio é diretamente proporcional à velocidade do meio. Então, quanto maior a velocidade, maior é o seno do ângulo. Essa é a lei de Snell. Nós vamos estudá-la com mais profundidade em breve. Antes de continuarmos, é importante a gente falar sobre o espectro eletromagnético. A gente consegue ver a luz, as cores da luz, no vermelho, laranja, claro, tem milhões de ondas, mas a gente separa as milhões de cores nessas cores mais básicas aqui. É o Vlava-Ave, é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul anil, também chamado de índigo, e o violeta. O vermelho tem maior lambda, maior comprimento de onda, está aqui no desenho, olha só. Portanto, menor frequência. O vermelho representa as ondas eletromagnéticas com menos ondas por segundo. E o violeta possui mais ondas por segundo. Está vendo aqui? O menor lambda, maior frequência. Ondas que têm maior frequência do que o violeta são chamadas de ultravioleta. E ondas que têm menos ondas por segundo ou menor frequência do que o vermelho são chamadas de infravermelho. Então, nós temos uma gama de ondas eletromagnéticas, ok? A luz visível é apenas um pedacinho aqui do espectro eletromagnético aqui no meio. Abaixo disso, à esquerda da luz visível, nós temos o espectro infravermelho. Depois nós temos as micro-ondas, que são ondas mais longas ainda do que o infravermelho. Depois nós temos as ondas de rádio, que está na ordem aí de megahertz. Kilohertz aqui é a computação também, se bem que a computação, essa figura aqui é velha, mas as ondas AM, de rádio AM, rádio FM é megahertz, rádio AM é kilohertz, e a vibração da rede elétrica, 60 Hz por aí. O ultravioleta está acima, uma frequência superior à da luz visível. O raio-x é maior ainda, frequência maior ainda, tem mais ondas por segundo do que o ultravioleta. E os raios gama tem uma frequência bem alta. Ok, para que serve isso? Para a gente poder entender a dispersão. Então, se você tem duas ondas caminhando juntas aqui, o vermelho e o violeta, por exemplo, certo? Quando elas penetram em outro meio material, as ondas vermelhas, por terem menor frequência, vão desviar menos, vão sofrer menos refração. E as ondas do violeta, por terem maior frequência, menor comprimento de onda, vão sofrer mais dispersão. Elas refratam mais e vão se dispersar mais, vão separar mais, vai sofrer um maior desvio aqui. Ok? Então, por causa da dispersão, é que a gente consegue observar, por exemplo, a luz se separando aqui num prisma. Olha lá, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde aqui no meio, o azul, o
índigo ou azul anil e o violeta no fim. Aqui não dá para ver direito, o violeta é difícil de enxergar. É conhecido também por luz negra, mas não tem nada a ver com luz negra, é apenas violeta, que é mais difícil de enxergar. Por causa da dispersão é que a gente observa aí o fenômeno do arco-íris. Olha só, a luz branca penetra na gotícula, o violeta desvia mais do que o vermelho, reflete no fundo da gotícula e ao sair o vermelho sai por baixo na gotícula, o violeta sai por cima na gotícula. Por isso a gente consegue ver o vermelho refletido nas gotículas mais altas, porque ele sai por baixo da gotícula, então a gente vê o vermelho nas gotículas mais altas, e vemos também o violeta nas gotículas mais baixas, porque o violeta sai por cima na gotícula. E por isso então a gente observa aqui o arco-íris assim separadas as cores, né? O vermelho em cima, o violeta embaixo, por causa da dispersão da luz. E as ondas também sofrem o que a gente chama de difração, que é o efeito de contornar os obstáculos. Então imagina que, por exemplo, essas ondas planas estão chegando nessa abertura. Será que só passa assim, ó? Só vai passar nessa fenda esse pouquinho de onda? Não. Olha lá, ó, elas se espalham ao redor da fenda, como essas ondas de água aqui, que ao passar pela fenda se espalham ao redor aqui. Se as ondas forem de maior comprimento, elas sofrem mais difração. Olha só, ondas mais compridas difratam mais, ondas mais curtas difratam menos. Então, qual é a consequência disso? A gente tem rádio AM, que as rádios AM emitem suas ondas da ordem de kHz, milhares de ondas por segundo, e as rádios FM emitem suas ondas na ordem de milhões de ondas por segundo. Qual será que contorna melhor os obstáculos? Veja bem, vamos lembrar aqui, ó, maior comprimento difrata mais, contorna melhor. Portanto, as ondas das rádios AM, que têm maior comprimento, vão contornar melhor os obstáculos do que as ondas da rádio FM. Então aqui na casa do Nelson, por exemplo, que está atrás do prédio, vai receber melhor as ondas da rádio AM, que vão contornar melhor o prédio, do que as ondas da rádio FM. Embora a rádio FM esteja mais alta, certo? E então o Nelson não vai ter dificuldade para captar também as ondas da rádio FM. Mas se essa rádio FM estivesse mais para baixo, o Nelson não captaria essas ondas por causa do prédio. E as ondas da rádio FM não contornam muito bem os obstáculos. Então está aqui a resposta. As ondas das rádios AM têm maior alcance por terem maior lambda, contornam melhor os obstáculos. A difração também explica por que o céu muda de cor durante o dia. Ao amanhecer, a luz do Sol vem chegando aqui com todas as cores misturadas, certo? Do vermelho ao violeta, mas a luz de menores comprimentos, violeta, azul, não contornam muito bem as partículas que estão suspensas na atmosfera, chegando aqui na superfície da Terra em maior quantidade a luz de maiores comprimentos de onda, vermelho, laranja ou amarelo. Ao entardecer, a mesma coisa. Ao meio-dia, a luz azul ela sofre ali a difração nas camadas superiores da atmosfera, então nós conseguimos ver a luz azul ao meio-dia. Então é por isso que meio-dia a gente enxerga assim o céu azul, e ao entardecer ou amanhecer nós enxergamos o céu avermelhado, alaranjado. A polarização é o fenômeno em que as ondas são filtradas, certo? Então imagina que, por exemplo, que está chegando uma onda circular aqui, olha só, essa onda azul aqui, é uma onda circular, ela oscila tanto na vertical quanto na horizontal, mas ao atravessar essa fenda, a parte que oscila na horizontal não consegue atravessar, então essa onda azul, que era circular, fica apenas vertical aqui, certo? Esse outro desenho aqui mostra isso também, ó. Esses planos amarelos representam as ondas. As ondas chegam oscilando em todas as direções, na vertical, na horizontal, numa diagonal, na outra diagonal, e ao encontrar uma grade, um filtro polarizador vertical,
As ondas que oscilam nas outras direções não atravessam, atravessa apenas a parte que é a horizontal. Qual é a aplicação disso? A aplicação disso são filtros polarizadores, olha só. Essa primeira foto aqui mostra dois filtros, um vertical, por exemplo, e o outro horizontal. Ao cruzar os dois, não atravessa luz nenhuma. Então, esses filtros são utilizados, por exemplo, em máquinas fotográficas para regular a quantidade de luz que penetra na câmera. Também são usados os filtros polarizadores em óculos escuros. A luz refletida na superfície da água reflete-se horizontalmente, oscilando na horizontal. A luz refletida no fundo lá da superfície reflete oscilando na vertical. Então, se você faz um óculos escuros com um filtro polarizador vertical, ele vai permitir a passagem apenas da luz refletida no fundo da camada de água. Isso vai impedir que você veja, por exemplo, o reflexo na superfície de uma pista molhada. Um motorista que esteja dirigindo e a luz do sol bate ali numa pista molhada, se ele estiver usando um óculos escuros com um filtro polarizador, ele não vai ver o reflexo na superfície da água, não vai ser ofuscado pela luz do sol refletido na pista molhada, por exemplo. Ele só vai ver a luz refletida pelo asfalto propriamente dito. Outra aplicação disso é em máquina fotográfica. Nessa foto aqui de cima, você quase não consegue ver as menininhas dentro do carro por causa da luz refletida. E aqui, essa foto foi feita com um filtro polarizador na câmera. Esse filtro polarizador barrou a passagem da luz refletida, porque a luz refletida ela vem oscilando numa determinada direção, por exemplo, horizontal. E então na câmera aqui tinha um filtro vertical que não permitiu a passagem da onda refletida, apenas a passagem da onda que veio do interior do carro. Ok? O último fenômeno ondulatório é o fenômeno da interferência de ondas. As ondas elas podem se interferir construtivamente, que é quando crista coincide com crista. Aqui, por exemplo, a gente tem uma onda azul e uma onda vermelha. Crista com crista, vale com vale, elas se somam, produzindo uma onda maior. Ou pode ser uma interferência destrutiva, é quando crista coincide com vale, então elas se subtraem, produzindo uma onda menor. Nesse exemplo aqui, nós temos uma onda vermelha sendo produzida por essa fonte. Esta onda vermelha, deste ponto onde está a fonte dessa onda vermelha até essa linha pontilhada, vamos ver quantas ondas nós temos. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas vermelhas. Vamos ver as ondas verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas verdes. Então nós temos uma diferença de uma onda. Isso fez com que esse número inteiro de diferença fez com que coincidisse vale com vale, crista com crista, interferência construtiva. Nesse ponto aqui as ondas vão se somar, vão ficar mais fortes. Agora, se a diferença entre os caminhos for um número quebrado, um número semi-inteiro, então, veja bem, vamos ver aqui quantas ondas vermelhas tem até a linha pontilhada. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas vermelhas. Vamos ver as ondas verdes. 1, 2, 3, 4, 5 e meia ondas verdes. Certo? Então nós temos 8 ondas vermelhas até a linha pontilhada e 5 e meia ondas verdes. Isso produz uma diferença de 2 ondas e meia. Essa meia onda de diferença aqui, faz com que coincida crista de uma com vale da outra, crista de uma com vale da outra, produzindo uma interferência destrutiva. Então, nesse ponto aqui, essas duas ondas vão se destruir. É isso que produz esse efeito aqui, por exemplo. Olha só, ondas na água. Nós temos aqui ondas sendo produzidas em 2 pontos. Essas ondas se interferem de tal maneira que aqui nessa região não tem onda. Elas se sobrepuseram de maneira destrutiva e se anularam. Aqui elas se somam.
Aqui elas se destroem, aqui elas se somam, aqui elas se destroem e assim sucessivamente. Aqui tem um desenho mostrando essa mesma interferência. Isso acontece também com a luz. Veja esse experimento. Eu peguei aqui um laser, joguei ele por trás de uma fenda dupla que eu fiz com grafite 05. Peguei 2 papelões, coloquei um grafite 05 no meio aqui da fenda e joguei o laser lá por trás. Bom, sem a fenda dupla, você vê o laser na parede formando uma bolinha. Aqui é sem a fenda, sem aquele papelão com o grafite ali. Quando eu jogo o laser por trás da fenda dupla, olha como é que fica a imagem, tá vendo? Fica uma sequência de interferências construtivas e destrutivas, né? A luz com luz pode também se anular, ela pode se somar ou pode se anular. Isso é interferência de luz, de ondas eletromagnéticas, no caso aqui da luz. Um outro efeito disso é com o som. Então, quando nós temos ondas sonoras de pequena diferença, tá vendo aqui? Uma pequena diferença de comprimento sobrepostas, às vezes elas vão se somar, às vezes elas vão se destruir. Olha só. A onda vermelha, se você observar aqui nessa primeira imagem, você vai ver que a onda vermelha é um pouquinho mais curta, tá vendo? De tal maneira que vai chegar uma hora que vai coincidir crista de uma com vale da outra, elas se anulam. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, vale com crista se anulou. Olha a onda resultante aqui embaixo. Aqui, ó, interferência construtiva, crista com crista, as ondas se somam. Aqui também interferência construtiva, olha, crista com crista, as ondas se somam. Isso produz um fenômeno que a gente escuta como um batimento. Fica assim, ó, uom, uom, certo? A gente escuta um batimento. Vamos ouvir aqui num programa que eu tenho. Esse programa aqui, ele vai produzir uma onda. A gente escolhe aqui a frequência. Eu vou colocar um som aqui, por exemplo, a 100 Hz. Esse som que você está ouvindo é um som de 100 Hz. Agora eu vou colocar um som aqui de 101 Hz. Percebe o batimento? Ok? Então esse batimento é de 1 Hz, que é a diferença, um batimento por segundo. Agora vamos ver aqui a segunda onda, 102 Hz. Aí o batimento dobrou a frequência, está escutando? Então é isso que acontece com ondas sonoras e ondas luminosas. Elas podem sofrer interferência construtiva ou interferência destrutiva. E isso é tudo que você precisa saber por enquanto sobre os fenômenos ondulatórios. Obrigado, até mais.